Olá, pessoal. Eu sou a professora Deislane Freitas, advogada, pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil, além de Educação à Distância e Docência do Ensino Superior. Sou mestranda em Desenvolvimento Social e gosto muito do mundo acadêmico. Por isso mesmo, a docência é uma grande paixão. A docência entrou em minha vida no ano de 2008, quando fui coordenar um projeto de extensão na universidade e acabei, pasmem, na equipe pedagógica. Quem diria? Uma advogada sem licenciatura, aprendendo a ser professor. E não é que ser docente é uma missão maravilhosa? A partir daí, eu fui ser professora de ensino superior na Universidade Estadual de Montes Claros, no Departamento de Direito, e depois fui ser professora também no Departamento de Administração. Além disso, eu me embrenhei no campo da educação à distância por gostar muito. Aqui no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, como tutora e professora formadora de diversos cursos. Eu confesso que eu jamais me imaginei professora, mas o sentimento de realização quando da convivência, tanto pessoal quanto virtual, transforma a vida da gente, tanto quanto ensino. Eu vou aprendendo por aí. E essa troca foi e é fundamental para o meu aprimoramento profissional e também do aprimoramento de qualquer docente. Eu falei um pouco de mim para mostrar que é mais ou menos sobre isso que vamos falar em nossa disciplina, sobre ser professor, sobre se descobrir docente. Então, assim, eu apresento a vocês a disciplina Docência Digital, que é para mim muito mais que um trabalho, na verdade é um grande prazer, pois foi um divisor de águas em minha vida e toda a teoria aqui estudada foi implementada diretamente por mim no meu cotidiano. Vamos para a teoria agora? Bem, nossa disciplina ela é dividida em 4 unidades. Na unidade 1, nós vamos contextualizar o campo educacional no qual está inserido o docente virtual. Na unidade 2, nós vamos buscar identificar a participação da docência no processo educacional. Na unidade 3, nós vamos analisar a estrutura organizacional da educação à distância em termos de concepção e execução de cursos. E, por fim, na unidade 4, nós vamos tratar dos novos desafios da atividade pedagógica na educação à distância, com foco nos saberes docentes da EAD, na docência, na tutoria e nas relações dos saberes docentes e as tecnologias adotadas na educação. Bem, o que nós vamos estudar hoje? Hoje, nós vamos falar sobre as noções sobre o campo de estudo de docência como base para entender os profissionais da educação à distância e o que é a docência mediada pelas tecnologias digitais de informação e comunicação que nos leva a novos lugares e a novos momentos de ensino-aprendizagem. Assim, fixando os parâmetros, a gente tem umas perguntas que embasam nossa aula de hoje. Qual que é a figura do educador? O que faz um bom professor de educação à distância? Como os professores EAD aprendem a ensinar? Bem, a educação à distância é hoje no mundo o grande modificador e incentivador de crescimento pessoal, pois ele proporciona a possibilidade de trabalharmos em locais e horários diversificados. Contudo, erra aquela pessoa que considera que a EAD nos faz estudar menos. Ao contrário, essa modalidade de ensino, ela exige muito mais entusiasmo e compromisso pessoal de todos nós. E é por isso que a docência virtual é mais do que simplesmente confeccionar uma sala no ambiente virtual, montar um fórum ou participar de um chat. Ensinar à distância é ainda mais difícil e excitante, pois nossos alunos são o grupo mais eclético que podemos imaginar. E assim, interligados pela internet, nós vamos colocando emoção, moldando com carinho nossas ações, até que atingimos o nosso objetivo, que é contribuir para o crescimento pessoal daqueles alunos e também de nós mesmos. É assim, e isso é importante para nos atermos que, para ensinar bem, em qualquer lugar e horário, é essencial saber o que se ensina, que é o conteúdo, como se ensina, que são as estratégias didáticas que a gente usa e qual que é a forma personalizada de se ensinar, que na realidade a gente fala que é o atendimento aos diversos perfis dos estudantes. Assim, a gente tem um tripé na docência, que é conteúdo, estratégia didática e atendimento aos diversos perfis dos estudantes.
Esse tripé, ele é essencial para qualquer modalidade de ensino, seja ela virtual ou seja ela presencial. Mas a dinâmica e o aprendizado, eles são uma constante na vida do docente. Isso porque o conceito de aula hoje mudou e de sala de aula também mudou. Ele não comporta mais o professor estático e o professor inerte. Então, a gente fala um pouquinho sobre as noções, sobre o campo de estudo da docência como base para entender os profissionais da educação à distância. O que é isso? Falar sobre docência engloba uma gama de campo de pesquisa, seja na construção da sua identidade, seja na prática pedagógica, seja na constituição do próprio saber. Assim, nós podemos falar em docência em sua dimensão histórica, ética, afetiva, cognitiva. A gente pode focar o papel do educador e sua importância na relação do ensino-aprendizagem. Mas a gente vai começar hoje e eu vou aproveitar que essa breve biografia justamente para fortalecer o conceito que é importante do que é o perfil do professor e do perfil do professor EAD. Ou seja, esse perfil é o resultado de nossas experiências adquiridas ao longo de nossa trajetória, nas nossas relações com o sujeito no mundo, na reformulação de nossas percepções e vivências, seja no aspecto pessoal, o que apresenta-se irrevogavelmente associado à nossa prática. O que isso quer dizer? Quem fala sobre isso para nós é um autor chamado Godson, em seu livro Dar Voz ao Professor, as histórias de vida dos professores e o seu desenvolvimento profissional. Inclusive, pessoal, é uma das bibliografias complementares de nossa disciplina e vale a pena dar uma lida. Assim, eu vou continuar citando porque ele expressa com muita didática falando o seguinte, que o professor, ele imprime em sua prática um mosaico contendo seus desejos, suas crenças, seus valores, as leituras que o acompanharam desde os primeiros livros lidos na sua infância até as suas leituras atuais. Também a sua visão de mundo e das pessoas que o cercam, que configuram a sua história de vida, confluem e interferem na sua ação de ensinar e de aprender, no exercício diário de profissão docente. Dessa forma, nós podemos dizer que é impensável a formação docente que não se estabeleça num processo contínuo, compreendido como um processo de reflexão e criticidade sobre a própria prática. É tão interessante isso que acredito caber o exemplo aqui. Como eu falei para vocês, eu sou formada em Direito e comecei a dar aula no Departamento de Direito da Universidade. Ou seja, eu falava o que a gente chama de juridiquês, talvez um tipo de linguagem mais rebuscada, de advogado para advogado, que tem termos bem específicos. Ou seja, você falar isso para alunos de direito é super tranquilo. Eles sabem os conceitos e sabem as expressões comuns no mundo jurídico. Só que no ano de 2017, eu fui convidada a dar a matéria Introdução ao Ensino do Direito no Departamento de Administração. E aí, na minha primeira aula, com aqueles calouros extremamente entusiasmados e ansiosos, eu me vi na necessidade de desconstruir a linguagem jurídica para poder passar a matéria de forma mais didática e inteligível para eles, que não tinham aquela concepção do mundo jurídico. Eu confesso que no início, involuntariamente, eu soltava uma expressão ou outra e lá vinha um aluno indagando, professora, o que significa isso? Professora, que palavra é essa? Foi aí que eu fiz um processo de reflexão e de criticidade sobre minha própria prática de ensino, refazendo todos os planos de aula para contemplar os alunos de administração. Foi extremamente enriquecedor e foi muito gratificante, pois o mais mágico da docência é quando você explica a matéria e consegue visualizar, consegue sentir que o aluno está aprendendo, está atento ao conteúdo repassado. O que eu quero dizer com isso é a coisa mais primordial. O docente é um aprendiz cotidiano. Ou seja, ao contribuir com a transformação do outro, ele vai corroborar com sua própria transformação. Um dos momentos mais importantes para a formação docente, segundo Habermas, é esse contato inicial com a sala de aula, que ele considera como choque de realidade.
Ou seja, requer do professor uma adaptação necessária, tanto para inovar na aula, quanto para ter mais autonomia sobre o conceito. Assim, a gente percebe claramente que a formação inicial, a formação teórica, ela é insuficiente. É extremamente necessária a prática docente para se formar bons professores. Nosso material didático, ele nos apresenta um autor importante para a docência, o Schumann, que é um psicólogo educacional americano. Ele fez contribuições notáveis para o estudo do ensino, do estudo da avaliação do ensino e nos campos da medicina, ciência e matemática. Ele propôs em 1987 uma base de conhecimento e um modelo de raciocínio pedagógico para o exercício da docência. Aí é importante a gente frisar que foi para a educação presencial. E esse modelo é estudado com afinco na graduação daquelas pessoas que fazem pedagogia. Então, Mille, outro autor que estuda muito a educação à distância, em 2012, em busca de entendimento da docência virtual, ele se questiona se essa mesma base de conhecimento para o ensino presencial vale também para a docência virtual, tanto para o docente formador quanto para o docente tutor. E aí surge a pergunta: o modelo de raciocínio pedagógico para a docência virtual assemelha-se àquela típica da docência presencial? Ou seja, trocando em miúdos, o que os professores precisam saber para poder ensinar e para que seu ensino possa conduzir à aprendizagem dos alunos? Como que os professores aprendem a ensinar, pessoal? Como os professores constroem conhecimento sobre o ensino? E vamos mais longe, então. Adaptando a discussão na seara da docência digital, a gente pergunta: o que os professores precisam saber para poder ensinar na EAD e para que seu ensino possa conduzir à aprendizagem dos seus alunos virtuais? Vou mais além. Como é que os professores aprendem a ensinar na EAD? E como é que os professores constroem conhecimentos sobre o ensino na EAD? Bem, na nossa sala virtual, nós colocamos 2 textos complementares muito bacanas, que eles vão nos ajudar a entender justamente essas perguntas acima, mas assim, com olhos de docente em busca de um trabalho de excelência. Mas muitos são os autores que tentaram escrever sobre o tema, porque não é fácil responder tais perguntas. Ao longo da matéria, nós vamos acalentando o coração com teorias que vão nos mostrar o caminho. Mas a docência é bem mais do que técnica ou modelo. Ela deve vir de dentro para fora, com todas aquelas características já citadas por nós antes. Essas perguntas, elas também esboçam que não existem essa diferença entre método presencial e virtual. No final, os dois, em sua complexidade, elas precisam de coisas básicas. Quais são elas? Uma base de conhecimento para ensinar, ou seja, você precisa estudar muito a matéria para repassá-la. A aprendizagem da docência ao longo da vida, que é a experiência do dia a dia. A dificuldade nos primeiros anos da sala de aula, que você treme as pernas, morre de medo do aluno perguntar alguma coisa e você não saber responder. A formação inicial e continuada dos professores, que é a formação teórica primordial para a gente ter a conduta. A reflexão e criticidade sobre a própria prática docente, é eu falar, opa, eu preciso melhorar, eu preciso adaptar. O bendito choque de realidade entre a teoria e a prática. A aprendizagem permanente, entre outros aspectos que são essenciais, tanto para a docência presencial quanto para a virtual. É importantíssimo essa consciência de que praticamente todas as discussões sobre a docência presencial também são válidas para a docência virtual. Aliás, é importante que um especialista ou educador da EAD, ele tem que se aprofundar na discussão sobre docência em geral, para que depois ele tenha clara compreensão da docência presencial e virtual. Assim ele vai avançar no entendimento das particularidades da docência virtual. E aí, pessoal, a gente entra em outra seara, complementando isso aí, que é a docência mediada pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, novos lugares e novos momentos de aprendizagem. O que é isso? Esse tópico da nossa unidade, ela vai nos trazer como nossa vida cotidiana foi transformada pelas TDICs,
ou seja, as tecnologias digitais de informação e comunicação. As tecnologias digitais de informação e comunicação, TDI6, elas se integram em bases tecnológicas que vão possibilitar, a partir de equipamentos, programas e mídias, a associação de diversos ambientes e indivíduos numa rede, facilitando a comunicação entre seus integrantes, ampliando as ações e possibilidades já garantidas pelos meios tecnológicos. Então, outro autor bacana da educação, que é o Castel, ele afirma que a internet ela tornou possível uma configuração múltipla dos espaços de trabalho para além da tradicional configuração em que as pessoas têm locais de trabalho onde vão regularmente realizar determinadas atividades. Ou seja, emerge-se um modelo de organização do trabalho com sujeitos nômades em escritórios em movimentos. O docente da EAD faz uso de novos espaços e novos lugares de ensino-aprendizagem. Assim, no que a gente chama de polidocência da EAD, é exigido do professor um novo rol de saberes e competências, incluindo aí, principalmente, o domínio das tecnologias digitais. Essa capacidade de trabalhar em equipe e a gestão de tempo, que é os horários, e de espaço, que é o lugar do trabalho. Dessa maneira, as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas estão presentes no dia a dia escolar desde a pré-escola, pois as crianças hoje elas já nascem inseridas no mundo altamente tecnológico, onde elas são capazes de interagir com o aparelho celular naturalmente. Então, é importante ressaltar aqui que sobre o uso da internet e a exploração desse recurso na educação, escritor bacana, que é o Moran, ele afirma que não basta o uso do recurso em si, mas do esforço que se move daqueles que integram a atividade proposta. Então, obtém-se os resultados significativos quando há integração em um contexto estrutural de mudança do processo de ensino-aprendizagem, onde estudantes e professores se comunicam abertamente, interagindo de forma interpessoal e efetiva. Ou seja, não é a internet que modifica o processo de ensino-aprendizagem, mas a atitude de cada indivíduo e da instituição frente à vida, a si mesmo e ao outro. Então, nesse sentido, o celular e o computador conectados à internet são os maiores representantes das TDICs. Através de diversos aplicativos e sites, nós vamos conseguir potencializar a educação, transformando o professor em um mediador entre o aluno e a gama de conhecimento disponibilizado. Outro autor muito importante, Levi, ele fala o seguinte, que o professor ele é incentivado a tornar-se um animador da inteligência coletiva de seus grupos de aluno, uma vez que é fornecedor direto de conhecimentos. Sendo o professor mediador ou animador, ele participa ativamente do processo de ensino-aprendizagem, seja pela ponderação e articulação perante os posicionamentos de discussões, ou seja pelo estímulo à busca do aprofundamento do conhecimento coletivo. Assim, nosso conceito de aula e de sala de aula, eles são alterados radicalmente pela educação à distância, nos incitando a refletir sobre fórmulas e condutas do método tradicional que não se adequam mais, pois a sala de aula, ela não é mais um lugar físico com carteira, quadro, pincel, é sim qualquer lugar escolhido para o estudo. Pode ser uma praça, a minha casa, a minha sala, o meu quarto. A aula, ela não é mais um método tradicional que tem horário para você entrar e sair. A aula tem que ser dinâmica, ela tem que ser interativa, ela tem que ser hiperlicada, adaptada, ela tem que ser capaz de interagir e de interter o aluno. Então, nesse sentido, as pesquisas elas já nos indicaram que, mais do que na docência presencial, o trabalho pedagógico virtual ele tem que ser dinâmico, ele é complexo, ele é coletivo e ele é fragmentado. Por isso, nós percebemos que, assim como o trabalho pedagógico presencial, a docência virtual ela pode ser analisada sob uma perspectiva pedagógica, que é como colaboração e interatividade, e ela pode ser também vista por uma perspectiva trabalhista, como fragmentação e coletividade de trabalhadores. Bem, na nossa matéria, vamos explorar a sua perspectiva pedagógica.
Enfim, finalizamos aqui a nossa primeira aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, que Deus os abençoe grandemente e que nossos estudos sejam iluminados. Grande abraço e até a próxima. Obrigada, valeu!